amados, vamos então, sem mais delongas, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. Lá no Evangelho de Marcos, estamos expondo este belíssimo Evangelho. João Marcos escreve esse Evangelho à igreja que está na cidade de Roma, a igreja que começa a sofrer já a perseguição, a igreja que já começa a ver irmãos em Cristo sendo mortos, sendo levados ao martírio no Coliseu Romano. João Marcos escreve esse Evangelho quando ele tem contato com o apóstolo Pedro, já no final da vida de Pedro. João Marcos, que também foi uma testemunha ocular de Jesus Cristo, ele teve a honra e o privilégio de redigir e registrar a partir das informações que Pedro lhe concedeu. Então vejamos aí Marcos capítulo 3, 20 a 35. Eu vou orar mais uma vez, e após a oração a gente começa a exposição da palavra. Vamos orar mais uma vez pela pregação, para que Deus fale ao teu coração. Deus, nosso Pai, agora que a tua palavra, se Deus, há de ser lida, há de ser exposta, rogamos que os nossos ouvidos estejam atentos, a nossa mente esteja cativa, seja levada cativa a tua palavra, que os nossos, ó Deus, olhos estejam atentos a tudo quanto há de ser apresentado, de modo que isso transforme a nossa maneira de pensar, transforme aquilo que sentimos, transforme, ó Deus, a nossa vida segundo o teu Evangelho, Pai. Aqueles que ainda não creem possam crer, aqueles que estão enfraquecidos se fortaleçam, aqueles que estão fortalecidos, ó Pai, sejam mais ainda ousados, intrépidos no poder do teu Espírito Santo para proclamar a tua palavra. Que todos possamos, ó Deus amado, termos convicção de que fazemos parte da família do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Pastor, obrigado. Eu peguei a Bíblia Nova fica fechando, está me atrapalhando. Obrigado, pastor, pela percepção aí. Valeu. Vamos lá, Marcos capítulo 3, versículo 20 a 35. Acompanhem na sua Bíblia. E foram para uma casa, estão lá todos atentos? E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o repreender, para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã
e minha mãe. Um texto belíssimo que nos mostra uma verdade muito preciosa para mim e você, família. É um texto que nos mostra como que eu posso fazer parte da família de Deus. E por isso que o tema da mensagem dessa noite é exatamente esse: faça parte da família de Deus. Uma mensagem maravilhosa, porque reconhecemos que podemos fazer parte da família de Deus. Talvez você possa me indagar, mas pera lá, pastor, eu já faço parte da família de Deus. Não é todo mundo filho de Deus? Se todo mundo é filho de Deus, então já faz parte da família de Deus. Pois bem, querido, eu preciso lhe dizer uma verdade muito importante. Nenhum de nós, ao nascermos, já nascemos como membros da família de Deus. Ou seja, essa máxima popular que você ouviu a vida toda, que todos são filhos de Deus, é uma máxima popular equivocada, é uma mentira, não é verdade. Quando nós olhamos para esse texto há de nos ajudar a compreender que só pode ser membro da família de Deus aquele que crê em Jesus e faz a vontade de Deus. Tudo quanto haverei de dizer aos irmãos essa noite, eu desejo que você leve isso consigo para a sua casa. Só pode ser membro da família de Deus aquele que crê em Jesus Cristo e faz a vontade de Deus. Amados irmãos, o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário que reconheçamos, porque ao contrário do que se diz, ao contrário do que muitos pensam, quando nós nascemos separados da família de Deus. Não importa em que lar você tenha nascido, não importa se você venha de um lar cujos seus pais sejam evangélicos ou não. Nascer no lar evangélico não significa fazer parte da família de Deus. Não importa se você nasceu num lar onde seus pais sejam ateus. Não é o fato dos seus pais serem ateus que você nasce como membro da família de Deus. E essa noite haveremos de pensar acerca disto, porque nenhuma pessoa que nasceu na face dessa terra como descendente de Adão nasceu como membro da família de Deus. Isto se dá por um fato daquilo que a Bíblia revela, aquilo que a Bíblia diz: todos pecaram e estão o quê? Separados, destituídos da glória de Deus. Ou seja, quando eu reconheço isso, é preciso que verifiquemos uma questão fundamental. É ao longo de nossa vida, é ao longo da nossa caminhada nesta terra, que nós nos tornaremos ou não membros da família de Deus. Isso é uma questão muito importante, porque talvez você considere-se uma pessoa participante da família de Deus e não seja. O que lhe dará segurança, o que lhe dá certeza de que você é membro desta família? E o texto nessa noite nos mostra o que eu já disse e repito: só pode ser membro da família de Deus aquele que crê em Jesus Cristo e faz a vontade de Deus. É isso que João Marcos está nos mostrando nesse texto. A única forma de você ser membro da família de Deus é sendo adotado por Deus. Assim como nos dias atuais, nós sabemos que muitos pais não podem gerar filhos. No entanto, esses pais que não podem gerar filhos, ou pais até mesmo que podem gerar filhos, ambos os casos tomam uma decisão, e uma decisão belíssima, nobre, uma decisão que realmente é um exemplo. Quantos pais decidiram adotar uma criança que talvez não tivesse seus pais, ou talvez que seus pais não tivessem condições de criá-las, educá-las, por diversas razões? Ou seja, muitos filhos são filhos adotivos, foram adotados. Então, meus amados irmãos, o mesmo acontece com aquele que se torna membro da família de Deus. Quem se torna membro da família de Deus é adotado por Deus. Deus nos adota em Cristo Jesus. Deus nos adota mediante a obra que Cristo Jesus realizou na cruz. E quando Ele nos adota, Ele nos torna seus filhos, Ele nos faz nascer de novo. Ele nos concede uma nova vida, uma nova identidade. E esse texto nos mostra esse ensino que estamos aqui introduzindo aos irmãos. Agora, para que você seja membro da família de Deus, eu estou sendo bem enfático, é necessário que você entenda uma questão.
Você nunca será membro da família de Deus se não houver arrependimento de seus pecados. Você nunca será adotado por Deus se você não se arrepender. Diante de Deus, reconhecer: Deus, eu admito que sou pecador. Eu admito que Jesus Cristo pagou o preço dos meus pecados, morreu por mim na cruz, derramou o seu sangue para me salvar. Eu creio em Jesus, eu confio em Jesus. E aí então, dito tudo isso, meus amados irmãos, eu lhe pergunto: você já foi adotado por Deus? Você já nasceu de novo? Você já faz parte da família de Deus? Vamos entender então esse texto. Aí, olhando para a primeira parte do texto, nós temos o versículo 20 até o versículo 30, João Marcos nos mostrando algo muito sério que impede uma pessoa de ser membro da família de Deus. Sabe o que é? Incredulidade. Do versículo 20 ao versículo 30, João Marcos está mostrando que a incredulidade acerca da pessoa de Jesus revela o estado de perdição da humanidade. E quando João Marcos então ele começa a discorrer, começa a contar o que aconteceu, é exatamente isto que está sendo apresentado. E aqui nós temos dois grupos a qual ele se refere. Primeiro, aqueles que eram familiares carnais de Jesus. E os familiares carnais de Jesus, quem são estes? O texto diz: Maria, sua mãe, e seus irmãos carnais, filhos de José e Maria. Estes que eram seus familiares consanguíneos não criam, ainda não haviam compreendido, ainda não haviam colocado a fé em Cristo Jesus como Senhor Salvador. E então nós temos algo muito claro. Por isso que eles vão dizer no versículo 21, está fora de si, perdeu o juízo. Os irmãos de Jesus falaram: ele está sem juízo, ele perdeu o juízo. E aí então o outro grupo que João Marcos nos apresenta, aqui está representada a liderança religiosa judaica, os escribas, quando falaram: ele está possuído por um espírito imundo. Então, irmãos, eu quero analisar com vocês mais detalhadamente essas duas questões da incredulidade. Vamos primeiramente observar a incredulidade da família de Jesus. Versículo 20 a 21, você vai verificar que a incredulidade dos familiares carnais de Jesus é verificado no desejo de impedi-lo de continuar realizando o seu ministério. Como que a incredulidade se manifesta? Ele está louco? Ele pirou da cabeça? É isso que os irmãos de Jesus e juntamente com sua mãe Maria estão ali declarando. Olhemos para o texto e vejamos aquilo que João Marcos registrou. Nós temos nesse texto, versículo 20: depois ele entrou numa casa. Depois do que, irmãos? Quem esteve aqui semana passada, vocês estão lembrados? O texto vai nos mostrar que a popularidade de Jesus, ela havia se estendido por toda a Palestina. Nós temos a popularidade de Jesus numa extensão de 280 quilômetros, lá da Idumeia até Sidom, são 280 quilômetros de distância. E na semana passada nós vimos, nos versículos anteriores ao texto de hoje, nós vamos reconhecer que grandes multidões, diversas multidões iam ao encontro de Jesus. Ou seja, depois do que? Exatamente disso. Depois de Jesus ministrar a grandes multidões, a diversas multidões, o que ele faz? O texto anterior nos mostra que ele escolheu os 12 discípulos, e depois de escolher os 12 discípulos, o que ele faz? Ele entra numa casa. Ele sai do monte onde ele estava, ele desce o monte e vai para uma casa. E quando ele chega naquela casa, as pessoas o viram passar pelas ruas, e o que elas fizeram imediatamente? Elas foram ao encontro de Jesus, elas foram para a casa onde Jesus estava, e ali foram para ouvi-lo, ali foram para aprender mais a palavra de Deus, ali foram para serem curadas, ali foram para que pudessem ser libertas de prisões demoníacas. O ministério de Jesus público é esse: ele ensina, ele expulsa demônios, ele cura os enfermos. Isso está muito claro. João Marcos tem um objetivo nessa primeira parte. Qual é o objetivo de João Marcos? Até o capítulo 8, versículo 29, mostrar quem é Jesus.
ele está fazendo isso até aqui, do primeiro capítulo até o capítulo 3, é inconfundível quem é Jesus. Todos estão reconhecendo quem é Jesus, e todos que reconhecem quem é Jesus o procuram, criam, tinham uma esperança no seu coração. E aí é algo muito importante que precisamos compreender. Você já pode ter ouvido falar de Jesus, mas se você ainda não crê em Jesus Cristo, se você não confia em Jesus Cristo, você ainda não é participante da graça salvadora de Deus. Então o texto nos mostra a atitude da família de Jesus. Olha o versículo 20 de novo. Depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. A multidão é tamanha que eles não podem alimentar-se. Jesus e os discípulos, eles estão tão envolvidos, eles estão tão comprometidos em assistir com amor e compaixão aqueles que os procuraram, que não tinha nem tempo para comer. E essa notícia chega à mãe de Jesus, a Maria, e chega aos seus irmãos, filhos de Maria. E o que acontece? Ele está doido, ele pirou a cabeça. E o que eles falam? Vamos lá prendê-lo. E aqui, amados irmãos, é literalmente essa palavra no grego. A decisão que eles tomam é a mesma decisão, é a mesma palavra usada quando se prende um criminoso. O termo usado por eles, por João Marcos aqui, para registrar, eles não estão perto de Jesus, eles irão até onde Jesus está. Então, eles saem determinados o seguinte: nós vamos lá, vamos amarrar Jesus, vamos colocar, sabe aquelas roupas que colocam pessoas que são internadas em clínicas psiquiátricas? Pronto, camisa de força. A ideia é essa: vamos colocar uma camisa de força em Jesus e vamos trazê-lo para casa, porque o que ele está fazendo não dá. Ou seja, qual é a primeira incredulidade que o texto nos apresenta? A incredulidade da família de Jesus, que aqui, talvez no seu primeiro ano de ministério, a família não está compreendendo. Isso é tão verdade que o Evangelho de João capítulo 7, versículo 5, João vai falar o seguinte: pois nem seus irmãos criam nele. João 7,5, pois nem os seus irmãos criam nele. A família de Jesus está preocupada com ele, a família de Jesus não está entendendo o que Jesus está fazendo. A família de Jesus não crê em Jesus ainda. E aí então, eles vão. E aí, nesse interregno, nessa ida, enquanto eles vão, acontece uma outra situação. E aqui é muito interessante porque João Marcos ele dá uma pausa da família de Jesus, agora vai entrar com outro assunto, depois volta a família. Isso é conhecido na interpretação bíblica como sanduíche marcando. Ele começa a falar de um assunto, ele dá uma pausa entre outro assunto, depois ele volta àquele assunto, tudo para dizer a mesma coisa. E é o que estamos vendo nessa noite. E aí então, agora a situação fica pior. Se nós estamos falando da incredulidade da família de Jesus, João Marcos agora vai nos mostrar a incredulidade dos escribas. E aí, queridos, algo muito sério: a incredulidade dos escribas os levou à rejeição absoluta de Jesus como Messias e a blasfemarem contra o Espírito Santo. E aqui a coisa fica feia. A situação nesse momento é grave, é séria, porque a liderança religiosa, aqueles que tinham a incumbência de ensinar o povo a palavra de Deus, aqueles que se vangloriavam como profundos conhecedores da Torá, das leis, lá em Jerusalém, sabendo de tudo que está acontecendo nessa vasta extensão territorial, 280 quilômetros, e todos sendo levados a conhecer a Jesus, os religiosos de Jerusalém decidem agir contra o ministério e a pessoa de Jesus. Olha o versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: como é que eles descem, irmãos? Jerusalém está aqui, Galileia está para cima, mas aqui questão de geografia, desce, questão do relevo. Qual o lance aqui? Os escribas que tinham descido de Jerusalém, como é que eles desceram? O que eles falaram no meio do caminho?
o que eles diziam para as pessoas com quem eles encontravam? O que eles diziam? Ele está possuído por Beelzebul. Eu não me recordo agora a quilometragem, de Jerusalém até o Mar da Galileia, que é a região que Jesus está, mas é mais de 30 quilômetros. Semana passada eu passei informação, agora não estou lembrando dela. Ao longo desse percurso, com quem eles iam falando, Jesus de Nazaré, aquele curandeiro, ele faz isso porque ele tem um espírito de Beelzebul nele. E aí, queridos, isso é tão sério, tão grave, porque quando eles atribuem a Jesus Cristo, quando eles atribuem que o poder de Jesus é o poder que vem de Beelzebul, quando eles atribuem que o poder de Jesus é o poder que vem de Satanás, quando eles atribuem o poder de Jesus ao poder de um homem endemoniado, essa é a ideia do texto. Os escribas e fariseus, como doutores da lei, como conhecedores daquilo que o livro, a Torá, os livros proféticos diziam, eles sabiam que Jesus era o Messias. A liderança religiosa havia estabelecido uma série de sinais, que eram sinais inconfundíveis, para que eles pudessem reconhecer o Messias. São os sinais messiânicos. Os escribas, mediante aos sinais que Jesus realizava, eles sabiam que Jesus era o Messias. Mas o que eles fizeram? Eles não aceitaram, eles não reconheceram, eles não se renderam à verdade de que Jesus é o Messias. Eles não queriam que Jesus fosse o Messias, embora o soubessem. E conscientemente eles, sabendo que aquilo que ele fazia vinha de Deus, eles tomam uma atitude de dar mérito a Satanás. O que eles estão fazendo? Com o objetivo deles? Difamar a pessoa de Jesus. Eles difamam a pessoa de Jesus. Na verdade, eles estão falando que Jesus, o Filho de Deus, na verdade, Jesus é o filho de Satanás. É isso que eles estão fazendo. Para pensar, irmãos, o quanto isso é sério. Não são ingênuos, não. São religiosos, são líderes, são estudiosos. Eles não se curvaram, eles permaneceram incrédulos. Eles tiveram um coração endurecido, um coração de pedra, um coração que não se arrependeu, um coração que não confessou os pecados, um coração que não admitiu: Deus, eu sou pecador. Essa é a atitude dos escribas. Aí então, diante a essa cegueira espiritual que lhes era peculiar, e diante a gravíssima e irreconciliável blasfêmia contra a pessoa de Jesus, ultrapassa a pessoa de Jesus, e essa blasfêmia é contra o Espírito Santo de Deus. Eles atribuíram a obra do Espírito Santo a Beelzebul, eles atribuíram a obra do Espírito Santo a Satanás. E isso aqui é muito sério, porque isso é um pecado eterno, é um pecado que não há perdão. E aí o texto continua, e Jesus então responde. É interessante, olha o versículo 23, olha na sua Bíblia. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas. Olha que bacana, olha que diferente. Jesus sabe o que está acontecendo, Jesus sabe o que eles estão dizendo. Jesus os chamou, e Jesus, ao chamá-los, ele conta duas parábolas. A primeira parábola, versículo 23 a 26, olha, e você vai ver essa parábola. Qual é a parábola que Jesus está contando, meus irmãos? Ele conta a parábola do reino dividido que não subsiste. É por isso que Jesus Cristo fala no versículo 23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Deus está mostrando, Deus está respondendo: o que vocês estão falando é uma grande besteira, é uma grande tolice, porque se eu estivesse expulsando os demônios por Beelzebul, era Satanás contra Satanás. O reino dividido não fica em pé.
Jesus então está mostrando a tolice dos escribas, a tolice de se ter um coração duro, a tolice de não se arrepender dos seus pecados, a tolice de não dar crédito em Jesus. E aí, então ele conta uma outra parábola. Qual é a outra parábola que ele conta? Versículo 27. E essa parábola, aqui Jesus ele está contando como Satanás é amarrado. Essa parábola Jesus está mostrando que ele amarra Satanás. Versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente. Quem é o valente? É Satanás. Entrando-lhe em sua casa. Qual é a sua casa? O mundo, as pessoas. Se primeiro não maniatar, ou seja, não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. O que Jesus nessa parábola está mostrando é que quando ele vem, ele cumpre o seu ministério. Primeira derrota de Satanás foi quando ele foi expulso dos céus. A segunda derrota de Satanás é quando Jesus Cristo vem à terra e começa a realizar o seu ministério. Ele é amarrado, impedido de agir como fazia outrora, porque agora o reino de Deus chegou, o reino de Deus está sendo estabelecido, os princípios e valores do reino vão encher toda a terra, e toda a terra será cheia do conhecimento do glorioso Deus. E aí então ele termina falando o quê? E então roubará a sua casa, então poderá agir. Ou seja, qual é o propósito de Jesus ao contar essas duas parábolas? É refutar a difamação dos escribas. Jesus os acusa de terem cometido, agora após isso, de cometer um pecado imperdoável. Qual é o pecado imperdoável que os escribas cometeram? Qual é, irmãos? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas antes disso, olha que interessante. Olha o versículo 28, preste atenção. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno, pois diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Quando Jesus ele usa essa fórmula, em verdade vos digo, é o rei proclamando as boas notícias. São as boas notícias do Evangelho. Em verdade vos digo, olha, o que eu vou dizer para vocês é um decreto real, é algo importante a ser dito e ser ouvido e atento. Primeiramente ele traz uma boa notícia, amados irmãos. Qual é a boa notícia de Jesus? Qual é a boa notícia? Olha o versículo 28. Todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Aleluia, glória a Deus. Porque eu sou pecador e pequei já muito na minha vida, já cometi muitos erros na minha vida, mas a maravilhosa mensagem de Jesus Cristo é que todos os nossos pecados são perdoados. Amém. Ele pagou o preço. Amém. Não há pecado que Deus não perdoa. Quando arrependido, contrito, nos humilhamos e clamamos, Senhor Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Por mais vergonhoso que tenham sido os seus pecados, por mais que você tenha vergonha de admiti-los, de confessá-los, sabe de uma coisa? Se você se arrepender, se você chegar humildemente diante de Cristo Jesus e falar, Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, eu sei que eu tenho falha contigo, me perdoa por favor, eu necessito de Ti, eu necessito da Tua graça, porque Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Mateus 1:21, salvo engano, esse texto, nós temos uma declaração belíssima que foi pregada na nossa igreja no dia da sua fundação, no dia 24 de fevereiro de 1959, quando houve o culto de organização da nossa igreja. O pastor que pregou naquela ocasião, não me recordo o seu nome, ele pregou em Mateus 1:21. Vamos abrir Mateus 1:21. Estou citando de memória, pode ser que eu erre, tá, irmãos? Se eu errar, depois eu passo a informação certa. Mateus 1:21, é isso mesmo. Olha o que o pastor que pregou na organização da nossa igreja 60 anos atrás leu naquela ocasião. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus.
Eu faço parte da família de Deus não porque eu mereço, mas porque Deus me amou. Você pode fazer parte da família de Deus não porque você merece, mas porque Deus o amou. E a prova do amor de Deus está manifesta, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou o amor dele por nós. A prova do amor de Deus é a cruz de Cristo. E aí, meus amados irmãos, Jesus declara algo belíssimo. Ou seja, eu quero em nome de Jesus desafiá-lo. Se você ainda não crê em Jesus essa noite, se Ele não é teu Salvador pessoal, se você não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, arrependa-se, confesse seus pecados e crê em Jesus e siga Cristo Jesus conosco. Une-se a nós, caminhamos juntos como igreja, anunciemos o Evangelho. Pompeia tem mais de 17 mil pessoas que não são convertidas, que não são salvas, que não creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A cristandade aqui é grande, mas ser da cristandade não significa fazer parte da família de Deus. Só é da família de Deus quem nasceu de novo. E aí então o texto continua a nos mostrar que após Jesus dar essa boa notícia, agora ele vai entrar a uma questão séria. Mas quem blasfemar? E um detalhe que eu esqueci de falar: blasfêmia é um pecado contra Deus, é falar mal de Deus, falar mal do nome de Deus, da pessoa de Deus, é maldizer a Deus. E aqui no anterior está falando que até mesmo quem maldizeu, quem falou mal de Deus, se arrepender e confessar, vai ser o quê? Perdoado. Mas agora ele entra num assunto que os escribas estavam cometendo. Qual era o pecado que os escribas estavam cometendo? E Jesus declara o seguinte: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno, pois diziam: ele está possuído de espírito impuro, ele está endemoniado. E aí, meus queridos, o que é muito sério, o que é muito grave aqui, é que após trazer a boa notícia da salvação daqueles que se arrependerem e crerem, observem, a salvação não é universal, no sentido do universalismo da salvação de todos, mas somente aqueles que se arrependerem e crerem. Ele fala uma coisa muito séria. Ele traz uma única exceção: blasfêmia contra o Espírito Santo. Versículo 30: ele está possuído por um espírito impuro. E aí então, eu já expliquei isso e vou falar de novo para que você entenda. Aqueles escribas e fariseus estavam perfeitamente conscientes, preste atenção nisso, estavam perfeitamente conscientes de que os sinais que Jesus Cristo estava realizando, aqueles escribas e fariseus eram testemunhas oculares do que Jesus estava fazendo. No entanto, eles não se arrependeram. No entanto, os seus corações eram mais duros do que pedra. E aí então estes, destabidamente, conscientemente, sabendo que Deus operara por meio de Jesus Cristo, que o Espírito de Deus agira por meio de Cristo Jesus, os acusa de ser possuído por Beelzebul e de fazer o que faz pelo poder de Beelzebul. O que nós temos aqui é que eles não são ingênuos. Eles viram, mas não creram. Eles não quiseram aceitar a verdade. Eles rejeitaram a Jesus. Eles rejeitaram a pessoa e a obra de Jesus. E aí então, o Senhor Jesus traz uma palavra muito dura. O Senhor Jesus mostra que eles cometeram pecado eterno, da qual não há perdão, porque eles sabiam que Jesus era cheio do Espírito Santo, mas negaram, desprezaram, cuspiram, falaram mal, blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, insultando Jesus de ter o poder de Satanás. Meus amados irmãos, o que Jesus está declarando é que quem crê nisso, é que quem declara isso é culpado de pecado eterno, sem perdão, com condenação eterna. Não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus.
não há perdão. E aí é uma questão séria, porque entramos num fato hoje. E aí isso gera uma crise hoje. É possível hoje cometer o mesmo pecado que os escribas cometeram? É possível hoje alguém blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, como os escribas o fizeram? E quantas pessoas, meus queridos, nos tempos atuais, não conseguem mais acreditar que Deus pode perdoá-las? Quantas pessoas na sua caminhada, na sua vida, em momentos de tolice, em momentos de desespero, falaram coisas absurdas e acham que por causa disto, falaram ou fizeram, por causa disto, blasfemaram contra o Espírito Santo e não há mais perdão para elas. E quantas pessoas, em quantos púlpitos, em quantas igrejas, a pedagogia, a teologia do medo, a teologia da opressão, a teologia tem sido distorcida e feita com que as pessoas não consigam reconhecer o perdão de Deus. Meus queridos irmãos, com base naquilo que a palavra nos mostra, o contexto histórico, com base nesse fato histórico, em que os escribas são testemunhas oculares do ministério de Jesus, com base no fato de que os escribas, eles viram os sinais messiânicos acontecerem, mas seus corações endurecidos não creram, e com base em atribuir que o poder de Jesus era o poder de Satanás, hoje não é possível mais cometer esse pecado. Hoje não há mais blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, há perdão. Há perdão. Eu não sei quais pecados você já cometeu na sua vida. Eu não sei o que você já fez em sua vida e tenha sido uma blasfêmia contra Deus. Talvez você tenha expressado a blasfêmia contra Deus em palavras, em atitudes, em gestos. Mas eu lhe afirmo uma coisa com base naquilo que a Bíblia afirma. Se você se arrepender, se humilhar diante de Deus e falar: Deus, tem misericórdia de mim, eu pequei contra Ti, eu estou arrependido de viver isso, eu estou arrependido de dizer isso, de ter feito o que eu fiz, eu tenho com plena convicção, com base naquilo que a palavra de Deus diz. Se você se arrepender e confessar, Deus não te perdoar. Você não tem que ficar preso, meus irmãos. Esse pecado em que os escribas cometeram foi um pecado circunscrito, foi um pecado relativo àquele tempo, àquela época, àquele momento da história, um pecado histórico para aqueles que foram testemunhas, aqueles que viram, mas não creram e blasfemaram contra o Espírito Santo. Hoje eu não consigo crer. Talvez você pense diferente de mim, mas eu não vejo base para declarar que hoje a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, porque quem blasfema contra o Espírito Santo não há perdão. Não há perdão. Até mesmo uma pessoa que se lança a uma vida de pecados horripilantes, mas se essa pessoa for alcançada pela graça, se essa pessoa der ouvido ao Evangelho da salvação, e se essa pessoa se arrepender, eu creio no perdão, porque a obra de Jesus Cristo é perfeita, é completa, é suficiente para perdoar todo aquele que se arrependeu e creu, a todo aquele pela qual o Senhor deu a sua vida. E aí nós temos uma questão séria, porque o que acontece? Muitas pessoas hoje ficam tão focadas na blasfêmia contra o Espírito Santo, o que precisa ser entendido corretamente, mas menosprezam um outro fato que a Bíblia fala, que o texto nos mostra. O texto não nos mostra somente a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas aquilo que está acontecendo. Há uma guerra espiritual ocorrendo. As forças malignas estão agindo, estão conspirando contra Jesus. E aí, meus amados irmãos, o estudioso bíblico, um grande hermeneuta bíblico chamado Osborne, ele vai dizer algo muito sério, muito sério. Muitos cristãos acreditam intelectualmente que Satanás existe. Contudo,
vivem como se o diabo não existisse. Com respeito a Satanás, são ateus pragmáticos. E aí é uma advertência séria para nós hoje, porque quantas das vezes, meus queridos irmãos, como crentes no Senhor Jesus, nós agimos com uma atitude de ingenuidade ou desatenção à guerra espiritual, à batalha que enfrentamos dia a dia, aos ataques do inimigo. E a palavra de Deus ela é muito clara em muitos momentos nos mostrar sobre isso. Há uma guerra acontecendo. O apóstolo Paulo trata sobre isso lá em Efésios. Ele nos apresenta com muita clareza no capítulo 6. Há uma guerra porque o próprio Senhor Jesus Cristo fala da ação de Satanás contra a sua igreja. E o grande objetivo de Satanás e dos demônios qual que é? O grande objetivo de Satanás é afastar os crentes do Senhor Jesus da comunhão com Ele. O grande objetivo de Satanás e dos demônios, as forças que operam nesse mundo, as forças malignas, é devorar o povo de Deus. O apóstolo Pedro adverte sobre isso. Ele fala: vigiai, estejais atentos, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor procurando a quem possa tragar. E muitas das vezes vivemos a vida cristã como se não houvesse o inimigo de nossas almas, como se não houvéssemos as ações malignas para nos desvirtuar, para nos tirar da comunhão da igreja, para agirmos com uma atitude de apostasia. O que é certo, e a Bíblia nos mostra, é que Satanás foi derrotado. Ele sabe disso. Ele sabe que não é um dualismo. Nós não cremos em dualismo cósmico. Nós não cremos que é uma força do mal contra a força do bem, porque não há força contra o poder de Deus. Mas há sim uma guerra que nós, como seguidores de Cristo Jesus, travamos. Então é importante que nós estejamos atentos e sabemos que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós vencemos a batalha. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, aos Efésios, Tiago, Pedro falam sobre isso. Não me deterei muito porque não é o foco, mas o foco é fazer com que reconheçamos. O objetivo é fazer com que reconheçamos que existe. Então a incredulidade, entenda isso nesta noite, a incredulidade lhe impede de ser membro da família de Deus. Se você não se arrepender de seus pecados e crer em Jesus Cristo, você não faz parte da família de Deus. E aí então, olha agora para o texto novamente, capítulo 3, versículo 31 a 35. Nós temos a continuidade, e aqui João Marcos quer mostrar o que? Aqueles que seguem a Jesus e fazem a vontade de Deus são membros da família de Deus. E aí no versículo 31 até o versículo 32, acompanhe comigo a leitura. Versículo 31. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Olha que interessante, queridos. Após João Marcos tratar da incredulidade, ele agora volta à informação de que eles saíram onde estavam e chegaram à casa onde Jesus está. E quando a família de Jesus chega, o que eles fazem? Eles ficam do lado de fora. É interessante esse detalhe, porque isso não é um mero registro, mas há uma intenção de Marcos aqui. A intenção de Marcos é mostrar o descaso da família de Jesus. A intenção de Marcos é mostrar que a família de Jesus não reconhece, não valoriza o ministério de Jesus, aqui nesse momento da história. Eles ficam de fora. Certamente a mãe de Jesus poderia chegar e entrar naquele local, os seus irmãos poderiam chegar, era só pedir licença, mas eles não querem se comprometer, eles não querem se envolver, eles não querem fazer parte. Então eles ficam de fora e mandam chamar. Porque quem mandou chamar teve que entrar. Por que eles não entraram? Porque eles não queriam fazer parte daquilo. Qual foi o objetivo que a família de Jesus foi para buscá-lo? Colocar uma camisa de força e levá-lo de volta para casa, porque Jesus perdeu o juízo. Estão entendendo, queridos? E aí então, Jesus ele vai ensinar algo muito precioso. Ele vai nos mostrar quem verdadeiramente é a sua família.
quem verdadeiramente são os seus. E Jesus mostra quem verdadeiramente é a sua família quando Marcos escreve versículo 33 e 35. O que ele está mostrando aqui? João Marcos, ele quer revelar o seguinte: Jesus revela que a sua verdadeira família são aqueles que nele crê e faz a vontade de Deus. E é isso que Jesus vai mostrar. Olha para o texto. Olha para o texto. Versículo 34. Versículo 33. Jesus lhes respondeu: quem é minha família? Quem são meus irmãos? E aqui é muito interessante, porque talvez você não saiba, mas a Igreja Católica, na sua tradição, ela tentou criar a ideia de que Maria, ela não concebeu mais luz, ela não deu mais luz a filhos. A ideia de que como Maria permaneceu virgem por toda a vida. Isso é uma grande falácia, um grande mentira do catolicismo. Maria, casada com José, naturalmente, como esposa de José, teve relações sexuais com José e ficou grávida dessas relações sexuais. Isso não é desrespeito, irmãos. Não estou sendo desonroso aqui. É algo natural de um casal. Ela amava José a amava. E como casal, tiveram um momento de intimidade sexual. E como resultado disso, nasceram-lhe filhos. Quer a prova disso? Abra lá a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, capítulo 3. Olha o que indagaram: este não é o carpinteiro? Olha só, Jesus, filho de José. Evidentemente José é seu pai adotivo. José era carpinteiro. Jesus aprendeu o ofício de José. É muito provável que aqui José, nesse período, Jesus já adulto, ele já tivesse morrido. Olha o texto: este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão? Olha quem são os irmãos de Jesus, o nome dos irmãos carnais de Jesus: irmãos por parte de sangue, filhos de Maria. Vamos lá? Seu irmão Tiago, José, Judas e Simão. A palavra grega aqui é a palavra usada para irmão carnal, adelphos. Não é primo. O catolicismo romano, tentando manter um dogma da igreja e violentando a Bíblia, desprezando a Bíblia, diz que Maria não teve filhos, mas a Bíblia nos mostra que ela teve outros filhos. E esse Tiago aqui, irmão de Jesus, é o que escreveu a epístola do Tiago. Não é o apóstolo Tiago, porque o apóstolo Tiago ele foi martirizado, o primeiro apóstolo a ser martirizado, conforme Atos nos mostra. Tiago, irmão de Jesus, irmão carnal, José, Judas e Simão. Mas também o texto nos mostra que ele tinha também irmãs. Jesus teve irmãs. Olha aí, e suas irmãs não estão aqui entre nós? Ou seja, nesse momento do ministério de Jesus, no começo do ministério, talvez no seu primeiro ano de ministério, há uma absoluta incredulidade da família. A família de Jesus estava olhando para ele e falando: ele é maluco, ele é um doido, ele pirou da cabeça, vamos prendê-lo. E aí então, nós olhando para o texto, observamos o que Jesus diz no versículo 34. Voltemos lá em Marcos 3, 34. E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: olha o que Jesus disse. Olha que interessante o contraste. Enquanto que a família está lá fora, esse detalhe é muito interessante, a família está lá fora, a família não quer se comprometer, a família não quer estar junto, porque a família não crê. Mas aqueles que criam estavam assentados, aqueles que criam estavam bebendo da fonte da água da vida, aqueles que criam estavam aprendendo de Jesus, estavam sentados, Jesus estava ensinando, milagres estavam sendo realizados. E então Jesus, o que ele faz? Versículo 34, ele olha para aqueles que estão assentados diante dele e diz o que? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Que lindo, irmãos. É aqui Jesus mostrando o valor da igreja,
o valor dos redimidos, o valor daqueles que foram salvos por Deus, daqueles que foram eleitos pela graça, aqueles que foram separados para ser seu povo. Aqui está a minha família. A família de Jesus é a família daqueles que se arrependeram e creram nele. Então, se você ainda, meu querido, minha querida, não se arrependeu dos seus pecados, não crê em Jesus, arrependa-se nessa noite. Creia em Cristo Jesus. Viva para Ele. Vamos juntos caminhar. E o texto continua. Versículo 35. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É muito importante, irmãos, dizer que Jesus não está desprezando a sua família carnal. É muito importante dizer que Jesus, Ele não está banalizando a sua mãe e seus irmãos. Mas é importante dizer que Jesus está mostrando um valor preciosíssimo, que sobressai a família carnal. É o valor à igreja, é o valor ao povo de Deus. E quanto isso é importante para nós hoje, o quanto que nós precisamos amar a igreja de Jesus, amarmos uns aos outros. Por isso que nesse mês de maio, mês da família, estamos promovendo essas diversas ações, para que reconheçamos o valor de sermos família de Deus, povo de Deus, separados por Deus, para a glória de Deus. Então valorize a igreja, ame a sua igreja, sirva, se disponha a servir, se disponha a trabalhar, porque, irmão, Jesus, Ele valorizou mais aqueles que não eram sua família consanguínea. Ele não valorizou mais do que a sua igreja. Obviamente, ao longo da história, depois dos próximos anos do seu ministério, os seus irmãos se arrependeram dos seus pecados, creram. Maria se arrependeu dos seus pecados e creu. Maria não é imaculada. Maria pecou, queridos. Se Maria não se arrependesse e cresce em Jesus, ela também seria condenada. Obviamente, ela se arrependeu. Ela era pecadora, como somos. Aí então, nós estamos nesse momento, que talvez seja no final do primeiro ano do ministério de Jesus, tudo isso acontecendo. E Jesus então, Ele valoriza a sua igreja, Ele valoriza o seu povo, Ele valoriza aqueles que Ele redimiu, aqueles por quem Ele morreu. Jesus morreu pelos eleitos, Ele morreu por aqueles a quem o Pai separou. Aí algo muito interessante, olha no seu boletim, por favor. Aqui no boletim eu coloquei o texto de Mateus capítulo 10, na página 3. Mateus capítulo 10, versículo 32 a 39. Olha o que Jesus declara, eu vou ler, você vai acompanhando aí. Portanto, olha o que Jesus diz, eu quero que você entenda isso, porque você precisa tomar uma decisão. A decisão é sua, o seu pai não vai tomar por você, a sua mãe não vai tomar por você, o seu cônjuge não vai tomar por você, é você que tem que tomar a decisão. Olha o que Jesus diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Confissão é uma coisa pessoal, intransferível. Continuemos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Olha, quem é que está falando? Quem é que está falando isso? Jesus. É Jesus que está falando. Ele continua. Porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Jesus está dizendo isso porque Ele quer que haja confusão dentro da família? Não. Ele está dizendo isso porque dentro da família vão haver aqueles que serão salvos e aqueles que não vão ser salvos. E aqueles que se posicionam vão ser perseguidos. E muitos são perseguidos pelos seus próprios familiares. Ele continua, olha para o texto. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Preste atenção nisso, meu querido. Minha querida, a pessoa que você mais tem que amar nessa vida é Jesus Cristo. Você tem que amar mais o Senhor Jesus do que você ama a sua esposa, do que você ama o seu marido, do que você ama os seus filhos. Porque se você ama mais a sua esposa, mais os seus filhos, mais do que a Jesus Cristo,
você não ama Jesus. A exigência de Jesus de amor para com Ele é a exigência de um amor para com Deus. Jesus aqui está exigindo que o amemos como Deus. Ele continua: e quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, irá perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, a achará. E aqui é algo muito precioso, por isso que estamos declarando essa noite em alto e bom som. Só pode ser membro da família de Deus aquele que crê em Jesus e faz a vontade de Deus. Só pode ser membro da família de Deus aquele que se arrepende dos seus pecados, admite que é pecador, se arrepende, confessa e crê em Jesus, e segue a Jesus e ama Jesus. Meus queridos, versículo 35 ele fala: aquele que fizer a vontade de Deus. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Você vai entender uma coisa: com Jesus é tudo ou nada. Com Jesus não pode ficar em cima do muro. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você crê em Jesus, se você diz que crê nisso, declara isso, a sua vida tem que evidenciar esta fé que você proclama. As suas atitudes, a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de reagir, a sua maneira de sentir, a sua vontade precisa ser absolutamente, integralmente transformada, e evidenciando o seu desejo de fazer a vontade de Deus e não dos homens. Por isso que eu disse no início dessa mensagem: nenhum de nós, ao nascermos, já nascemos como membros da família de Deus. Você está entendendo agora? Nenhum de nós, ao nascermos, já nascemos como membros da família de Deus. Ao contrário, quando nós nascemos separados da família de Deus. Não importa o lar que você tenha nascido, não importa se você venha de um lar onde os seus pais sejam evangélicos ou não, não importa se você venha de um lar onde seus pais sejam ateus ou não, não importa a sua cultura familiar, não é a sua cultura familiar que vai te salvar. O que há de salvá-lo é a obra de Cristo Jesus. E você só recebe a obra de Cristo se você se arrepender de seus pecados, confessá-los a Cristo e crer que Ele morreu, e crer que Ele derramou seu sangue na cruz para lhe perdoar e lhe salvar. É muito importante que você entenda isso. É muito importante que você entenda, assim como nos dias atuais, pais que não podem gerar filhos, ou mesmo pais que geram filhos, adotam filhos, por amá-los, Deus faz o mesmo para com aqueles que se arrependem e creem. Só pode ser membro da família de Deus aquele que for adotado por Deus. Só pode ser membro da família de Deus aquele que nascer de novo. Só pode ser membro da família de Deus aquele que com Cristo foi crucificado. E é algo belíssimo, porque como que eu posso fazer a vontade de Deus se eu nasci escravo do pecado? Diga aí, se você nasceu escravo do pecado, como você pode fazer a vontade de Deus? Não tem como fazer a vontade de Deus, a conclusão lógica é essa. Mas o Evangelho me mostra que quando eu reconheço a obra de Jesus Cristo na cruz, quando eu admito que sou pecador e creio em Cristo Jesus, o meu velho homem foi crucificado com Cristo. O meu velho homem escravizado ao pecado, dominado pelo pecado, foi crucificado, foi morto, foi sepultado com Cristo. E agora esse velho homem não existe mais naquele que nasceu de novo. Esse velho homem foi enterrado. Por isso que Paulo fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, meus irmãos.
Por isso que hoje podemos vencer a luta contra o pecado. Por isso que hoje podemos ter uma vida triunfante para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque não sou mais escravo, sou livre em Cristo da escravidão do pecado e posso amar a Deus, posso amar as pessoas, posso servir as pessoas. A nossa luta é contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, não é mais contra o velho homem, não é mais velho homem nós que fomos regenerados. A esperança, a alegria. Por isso que você precisa nascer de novo. É isso que Jesus diz. E é isso que tem um título nessa noite. Nenhum de nós já nascemos como membros da família de Deus. E só pode ser membro da família de Deus aquele que crê em Jesus e faz a vontade de Deus. Crer é precedido por arrependimento. Fazer a vontade está fundamentado no fato de que não sou mais aquele velho homem, mas sou uma nova criatura para amar e obedecer a Deus. Não há peso no Evangelho de Jesus. Não há fardo religioso no Evangelho de Jesus. Não há no Evangelho de Jesus a ganância, o orgulho do homem tentando chamar a atenção de Deus, tentando atrair Deus para si. Não existe isso no Evangelho. Então, por isso eu quero fazer a você um convite maravilhoso que a mim foi feito um dia. Faça parte da família de Deus. E possamos juntos vivermos como família. Uma família de verdade. Somos todos irmãos em Cristo, se nos arrependemos e cremos no Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. Quero convidá-lo, feche seus olhos. Eu quero convidar você que entrou aqui nesta noite e não tinha convicção de que era membro da família de Deus, mas ouviu a mensagem, entendeu a mensagem. Você entendeu que só pode ser membro da família de Deus aquele que se arrependeu dos seus pecados, confessou, creu em Jesus Cristo, a sua obra vicária. Se nessa noite você está tomando essa decisão, se você nessa noite está pedindo perdão a Deus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, queremos nos alegrar com você. Jesus deu uma ordem que todo aquele que nele crê precisa ser batizado. Queremos ter alegria de nesse ano batizá-lo, obedecendo a ordem de Jesus. Me procure depois, fale conosco, mostre que você agora é crente, mostre agora que você crê em Jesus, você quer seguir Jesus e deseja conosco caminhar. E se você já tomou essa decisão, mas ainda não obedeceu a ordem do batismo, nos procure, fale isso, porque é uma ordem de Jesus a ser obedecida. Vamos orar. Pai bendito, Deus amado, como é bom, Senhor, ouvir a Tua palavra. Como é gostoso sabermos, ó Deus, que esse Evangelho de Marcos já passou ao longo de todos os séculos, até desde a vinda de Cristo. Como é bom sabermos, ó Pai, que milhares, milhões de pessoas ao longo de séculos ouviram essa mensagem, foram salvas por Ti. Romperam com a incredulidade, passaram a crer em Cristo Jesus e viveram a vida para fazer a Sua vontade. Que assim também seja conosco, ó Pai. Que crendo em Cristo Jesus façamos a Sua vontade, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.